Ai, ai. Então vamos começar, Lu? Vamos falando, porque vai ficar gravado, senão vai ficar muito tempo vago, Ok. né? A gente está aqui hoje para. Nosso tema da nossa live é falando sobre cristão na terapia, né? Se cristão pode estar fazendo terapia. Hoje a Jaqueline entrou, Seja bem-vinda. bem-vindo. Oitavo ano? Rapaz, É, acho que dessa oitavo ano aí, eu acho que eu desconfio que seja, né? Eu acho que é. Então, assim, a gente está aqui para falar sobre cristão na terapia. Paz do Kézia, Senhor, boa noite. se cristão pode fazer terapia, né? Porque o que que acontece, gente? A terapia, ela já tem um preconceito até das pessoas que não são cristãos, né? Verdade. Então, acaba que quando você ouve alguém fazendo terapia, tá na terapia. Então eu já falei, ih, tá com problema. Até o povo mesmo que não são cristãos já tem um certo preconceito de estar fazendo, né? Porque acha que a pessoa já não tá bem, né? Da mente. Mas não é só isso, né? A terapia ela pode nos ajudar em muito aspecto. Então Pois ainda é, tem esse preconceito com as pessoas que não são da igreja. Imagina dentro da igreja, né? Que o nosso suporte, o nosso tudo, nós temos como Jesus. Então as pessoas têm esse preconceito, porque achando que procurar uma terapia, uma ajuda, isso vai invalidar a fé, porque não está tendo fé, né? Não tem nada disso. Né? A gente precisa buscar ajuda, nós necessitamos de ajuda, né? Então verdade. existe esse preconceito dentro da igreja e fora da igreja também, né? Em relação a ter essa ajuda, mas toda ajuda é bem-vindo, né? Você procurar um profissional, você procurar uma amiga para conversar, você procurar o seu líder, procurar o seu pastor. Nós precisamos de ajuda, porque a gente não sabe de tudo, e tem situações que a gente precisa de ajuda mesmo. E muitas coisas, o Senhor, quando nós buscamos o Senhor, nós aceitamos Jesus, o Senhor vai nos curando, mas tem coisas que nossa vida trava, a gente acaba tendo angústias e não sabe por quê. Ah, eu já aceitei Jesus, eu sirvo a Jesus, eu estou na igreja, eu trabalho na igreja, eu faço, eu oro, eu jejuo, mas eu continuo sentindo algumas coisas e a minha vida é travada. Então, precisa de ajuda para entender o porquê isso, né? E a terapia, ela nos ajuda, né? É um autoconhecimento, nos ajuda em muitas coisas, até a gente se conhecer e saber dessas nossas limitações. O porquê que nós temos problemas, né? Fala aí um Verdade. pouquinho, Luciana, quer falar? Bom, me apresentar para o povo que não me conhece, né? Eu sou Luciana Freitas, né? Missionária, terapeuta, amiga da Jo já de 20 anos, né, Jo? De estrada aí de amizade, né? E aqui estamos nós para ter essa conversa, né? Acerca da terapia. Né? Então, assim, eu convido até quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, gente. Que a gente não souber, a gente pergunta aos universitários, responde depois, mas vamos interagir, né? E é isso aí, estamos aí. Pois é, então, Lu, vou te fazer uma pergunta. Cristão E pode fazer terapia? cristão Responde aí pra pode fazer gente. terapia? Será? Não! Isso é um absurdo! Cristão fazer terapia! Isso é falta de oração, é falta de jejum, é falta de Deus. Será? Era o que eu achava, Jô, era o que eu achava, né? Eu achava que terapia era coisa de quem não tinha Deus, né? De quem não tinha vida de oração, né? Eu achava que cristão não precisava de psicólogo, cristão não precisava de fazer nada, não cuidar dessa parte emocional, que isso era coisa de falta de oração. Até que um belo dia, né, a depressão bateu na porta dessa religiosa aqui, né? Oi! Bateu na porta dessa religiosa aqui e eu vi que cristão ele tinha que fazer a terapia. Por quê? Por quê? A gente precisa entender, na verdade, o que é uma terapia, né? Você deu aí a pincelada e a gente tem que entender que a terapia ela vai nada mais nada menos que cuidar da alma, né? Da parte emocional, né? Dos sentimentos,
né, das emoções e do comportamento. E nós temos que entender que nós, cristãos, né, por mais que a gente aguarda a volta de Jesus, por mais que o nosso foco, né, não está passar a eternidade na Terra, a nossa eternidade é no céu, mas a gente está nesse mundo. E nós somos o quê? Deus nos fez o quê? Corpo, alma e espírito. Então não adianta nada eu cuidar da parte espiritual e a minha parte emocional tretada, né? Eu cuidar do corpo, do templo do espírito, né? E esquecer, né? Dividir o ser humano em 3 partes. Não é bem assim, né? Nós somos templo do espírito e nós temos que estar em harmonia, né? Corpo, alma e espírito, né? E a terapia nada mais, nada menos que vai cuidar dessa parte da alma, né? Do sentimento, né? Das emoções e do comportamento humano, né? E aí, como você falou, né, que a terapia ela cuida dessa parte, né? A gente não é dividido, né? Então, aí entra a que a gente chama da terapia holística, né? Que é a Isso. terapia holística, o termo holístico, que muita gente tem preconceito, né? E como tá até falando com o Duda agora, que as pessoas, nós cristãos, nós temos uma coisa assim de tudo aquilo que nós desconhecemos, que nós não conhecemos, que nos é estranho, a gente fala que isso não é de Deus, né? Então, assim, a terapia holística, o nome holístico, ela nada mais, nada menos quer dizer que ela cuida do ser humano como um todo. Ela vê o corpo, a mente e o espírito da pessoa. Cuida da alma da pessoa. Então, ela trabalha o todo. Então, o holístico, ela significa isso. Ela vê o ser humano como um todo e individualizado. Então, e a gente entende, né, muitos cristãos, que tudo que é ruim é do cão. Ah, é do cão. Né? Tá fazendo a vontade do diabo, é do cão. E o que é bom é de Deus. Mas a gente tem que entender, né, que Deus, ele se revela também na ciência. Né? E a terapia ela é uma ciência. Né? Quando você sente uma dor de cabeça, o que você vai fazer? Você vai, no mínimo, tomar uma dipirona, né? Se não melhorar, você vai procurar um clínico, né? Você não vai dar uma topada no seu pé e vai procurar um ginecologista. Não, você vai, né, procurar alguém que cuide do seu pé. Né? Você quer tratar de algo específico, você vai procurar um médico específico. Né? E o terapeuta é a mesma coisa. Então, você está ali com uma deficiência, né, nas suas emoções, né, no seu comportamento, né, com várias questões, questionamento. Aí o cristão, a maioria, né, não vamos generalizar, mas a maioria tem de botar a culpa, é coisa do cão ou coisa de Deus. Né? E, às vezes, são coisa nossa mesmo, do ser humano. Né? Então, Deus, ele dá ciência. Né? Ele se revela na ciência, né? E está a ciência aí, né? E a cada dia mais evoluindo, né? Com novas descobertas, né? Novos conhecimentos, né? E assim a gente vai evoluindo, faz parte da evolução humana, né? O conhecimento da ciência, né? O conhecimento das coisas. Então, como diz na própria palavra, né? O povo erra por falta do conhecimento. Então, a pessoa ela não tem o conhecimento do que está acontecendo com si próprio, aí bota a culpa no cão. Né? Ah, é o cão, é o cão. É o cão. Ou, é provação, é Deus, né? Bota Deus na parede. Né? E, às vezes, você está passando uma fase que você está precisando de uma ajuda, como que aconteceu comigo. Né? Eu estava dentro de um campo missionário, né? Eu estava trabalhando para Deus, né? Fazendo a obra de Deus, né? E só que eu estava totalmente tretada, assim, emocionalmente. Eu estava com muitas questões. Cheia de problema. Cheia de problema. Cheia de problema. E o problema a gente resolve, né? Só que era problema porque eu não queria resolver. E estava só, né, uma bola de neve. E eu estava em pleno campo missionário, prosperando na obra do Senhor, quando de repente, né, eu tive enferma, eu tive febre reumática, e depois dessa febre reumática, e foi aquela bola de neve na minha vida. Aí passou-se vários meses, eu procurei um clínico,
E quando eu procurei esse clínico, eu fui com sintomas, eu achava que era ainda da febre reumática, né? Eu achava que eu estava morrendo do coração, que eu estava com palpitações, né? Vários sintomas. E quando eu cheguei com uma bateria de exame para o médico simplesmente olhou para mim e falou assim, isso aqui é emocional, você não tem nada. Né? Aí foi que ele conversou comigo. Adriane. Oi? Adriane entrou, pastor, acho que é presbítero Felipe, a paz do Senhor Felipe, Adriane está lá na ilha, lá no Pará, lá, missionária, está longe. Só para dar uma pinceladinha aqui rapidinho, Lu, que você estava falando. Então, assim, quando a gente tem alguma doença, algum sintoma físico, o que a gente faz? A gente procura um médico. Sim. E se nós estamos com um problema emocional, por que não procurar uma terapia, um terapeuta para te ajudar? Então, a gente não tem preconceito de tomar medicamento, né, de procurar um médico na hora que necessita, mas tem esse preconceito, como eu já falei. Tanto as pessoas do mundo, né? Tem esse preconceito ainda de, se a pessoa está no psicólogo, deve estar com algum problema. Doido, né? É doido, né? Se as pessoas que não são da igreja têm esse preconceito, imagina quem tem da igreja. Então, que a gente possa quebrar esse tabu, porque nós precisamos de ajuda, né? Nós precisamos de ajuda emocional, porque tem muitas coisas, o ser humano ele é muito complexo, então tem muitas coisas que a gente não entende mesmo. Então, a gente precisa de ajuda. Pois é, e nós como seres humanos, a gente está sujeito, né? Sujeito a coisas boas, sujeito a coisas ruins, e a gente vai vivendo, né? A gente não vive uma vida cristã de 100% dentro da igreja. A gente tem trabalho, né? A gente tem a nossa vida familiar, né? Tem relacionamentos. Então, dependendo do nosso comportamento, se o nosso comportamento for tóxico, né? Se o nosso comportamento for um comportamento ruim, né, a gente vai acabar trazendo coisas ruins para a nossa vida, que foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu tive essa crise, né, de ansiedade, essa crise de depressão, e no início eu achei aquilo inadmissível. Eu falei assim, não, que é isso? Eu, uma missionária, eu dentro do campo missionário, não, eu sou crente há não sei quantos anos, não, isso aí está errado, doutor, isso aí está errado, e dali começou a minha saga. Né? Foi ali a saga de 1 ano, depois 2 anos, depois 3 anos. Aí, quando eu comecei a fazer a terapia, né, que Deus usou aqui a Jo, né, para entrar em contato comigo, eu estava já há 3 dias, né, dentro de uma rede, desejando a morte. Né? Porque, assim, foi uma sequência de coisas ruins que foram acontecendo. E eu não estava conseguindo lidar com tudo aquilo sozinha. Né? Só que eu me achava autossuficiente. Não, eu vou orar, eu vou jejuar e vai dar tudo certo, né? Quando Deus, né, dá ferramentas para a gente se tratar, né? Através da terapia, através de tratamentos, né? Através de várias coisas. Então, e a terapia em si é um leque de ferramentas que tem dentro da própria terapia, né? E coisas simples, né? E a gente vai mudando ali o nosso comportamento, né? Vai mudando as nossas dinâmicas, né? As dinâmicas tóxicas, né? Aquelas decisões erradas que a gente vai tomando, se precipitando e acarretando coisas ruins para a nossa vida, né? E depois aí Deus me deu a oportunidade de me cuidar e eu comecei nesse processo, né? E estou aí até hoje, né? Nesse processo, né? Cada dia, né? Deus tem me surpreendido. Né? É um processo. É um processo. Até hoje você está descobrindo. Cada coisa, né? Ainda mais assim que foram muitas coisas fortes na sua vida, né, Lu? Durante o seu tratamento aí na terapia, para mim, assim, foi muito emocionante cuidar de você. E assim, e você descobriu tantas coisas, né? A sua dependência emocional. Desenterrou um bocado de defunto, né? Os defuntos que eu estava ali só cuidando. Ai, defuntinho, fica aqui. Né? Mas assim, no primeiro momento ali, eu estava em estado de quase loucura, assim, de desejando a morte. E eu não via mais assim a luz no final do túnel, né?
Eu Não olhava tinha mais assim, expectativa de vida, né? Tinha perdido o pois brilho, a é. expectativa Só que de vida. Ai, assim, por que que eu vivo? Tava tudo cinza para você, né? eu, como uma boa cristã, fazia meu dever de casa direitinho. Então, na igreja era glória a Deus, aleluia, manto, e aquela Então, coisa toda, né? Mas dentro era uma guerra, né? Eu estava praticamente quase morta por dentro, né? E eu não pedia ajuda, né? Para mim era inadmissível pedir ajuda. Não, eu sou uma missionária, não, eu sou uma cristã, não, eu sou cheia de Deus, né? Cheia de Deus. A pessoa quase morrendo, desejando a morte, né? E cheia de Deus, né? Cheia de Deus. Mas, né, não pedi ajuda, mas a misericórdia do Senhor, ela me alcançou e eu pude, através da terapia, né, entender todo o cuidado de Deus, né, entender tudo aquilo que Deus estava preparando, que Deus estava, né, me direcionando. E, assim, para mim, foi, assim, top, né? Está sendo, né? Está sendo um tá grande sendo, né? aprendizado, está Uma sendo, descoberta. né? E a cada dia, né? Estou descobrindo mais ainda, e é isso, né? Não quero parar aí, É, não. e para você ver, né? Como você estava falando que o seu processo, a gente está usando você como exemplo de como missionária que é ativa, né? Tá dentro do campo de missões. O quanto que você começou na primeira semana que você já começou a fazer a terapia, já começou a acontecer algumas coisas, né? Sim, Uma sim, constipação intestinal que você tinha crônica, sim, que sim, estragou seu intestino, quer dizer, você prendia muitas coisas, que é, a constipação intestinal, né, a prisão de ventre, quer dizer isso, você está segurando muita coisa. E eu uma era coisa que assim você mesmo. tinha desde quando você se conheceu por gente, esse problema de prisão de ventre, foi a primeira coisa que já aconteceu, foi a liberação do seu intestino, Não, e ali para aí, mim foi assim um choque térmico, né? Porque assim eu comecei a mexer a parte emocional e isso foi é, agindo na minha parte física também, né? Coisas com que me certeza. incomodavam, né? Que eram ruins para mim, né? Até nisso, porque é como a gente falou desde o início, né? O ser humano ele é um corpo como um todo, né? É a alma, o corpo, o espírito. Né? Então, a gente, como cristãos, quer saber só de glória a Deus, aleluia, mas esquece de cuidar do corpo, esquece de cuidar do emocional, e é tudo interligado. Né? Você com o seu emocional bem, o seu corpo vai estar bem também. Né? E você, Uhum. com o corpo bem, o emocional bem, a sua parte espiritual também ela está bem. Né? Uhum, uhum. E a nossa vida é assim, né? A gente tem que cuidar. Aham. E aí, é como agora, né, que eu estava analisando isso, que realmente a sua prisão de ventre é porque você segurava muita coisa. Então, desde criança, você aprendeu a segurar muita coisa. E isso tem muito a ver, né, com a prisão de ventre que você está segurando, e segurando coisas que não é coisas boas. Então, a primeira coisa, na primeira sessão da terapia, você já ficou muito feliz que já teve a liberação aí do seu intestino, É igual que isso aquela realmente. velhinha do meme, deu uma boa cagada. E depois eu lembro, né, que outras coisas você falou que sua vida financeira estava travada também. E aí você me ligou falando: olha, a gente que estava me devendo em 2017 começou a me pagar, as minhas contas eu estou começando a conseguir, sabe, ajustar. E assim as coisas foram começando a fluir. E logo também depois, né, eu tô revelando aqui as coisas assim que você está aqui presente, que você falou que você queria ser chamada para uma missão, para ir para um campo, e nunca você era chamada. Todo mundo que você conhecia era chamado e você não era. E que aí você falava: ai Deus, eu estou em pecado, eu tô em... E ali, quando foi com umas 2, 3 semanas, né, já te ligaram Pois é. perguntando. Então, assim, Então, assim, há um destravamento. tudo foi fluindo. Gente, se você é travada, né, tudo na sua vida trava, né? Tudo é travado na sua vida a partir do momento que você vai começando a liberar, e a terapia é isso, sabe? É você, principalmente assim, a psicanálise, ela é a cura pela fala, sabe? Eu sou terapeuta, eu passei pelo processo da terapia, porque na psicanálise nós temos que passar por esse processo também, até hoje a gente passa,
a gente tem que fazer análise, né? Continuar se analisando. Então, assim, tudo na nossa vida é destravado. Porque a Luciana, assim, é um grande exemplo, né? De como que a vida dela fluiu e está fluindo, né? Tem até 3 semanas atrás, né, Lu? A gente fez um exercício, você ficou bolada com uma série de coisas. E aí depois ficou revoltada com o que ela descobriu, que ela não sabia. Porque assim, os defuntos vão saindo das covas, né? Os que estavam enterrados vão desenterrando. Então, assim, tinha coisa que estava enterrada na minha vida, né? Que eu olhei assim, nossa, isso aí nada a ver. E eu segurando aquilo, né? Trazendo aquilo para a minha vida. Né? E a gente tem que entender que a gente, nós seres humanos, né, cidadão da Terra, né, que está na Terra, né, nós sofremos assim todo o efeito de uma sociedade doentia, né? Então você vai assim, no decorrer da sua vida, você vai guardando coisas, né? Você vai adquirindo dinâmicas ruins, né? Mas chega uma hora que explode, pode explodir numa doença, né? No meu caso, a depressão. Né? Então, assim, pode surgir na parte física também, né? Eu com a prisão de ventre. Então, assim, na verdade, a gente tem dificuldade de olhar para si, né? De olhar para si. Porque muitas das vezes o cristão, principalmente, ele confunde o olhar para o eu como o egocentrismo, né? O eu está acima de Deus. Não é nada disso, né? Não é nada de egocentrismo. Você olhar para si é você ter certeza do sentimento que você está sentindo, da emoção que você está sentindo naquele momento, né? Porque muitas das vezes a gente sente uma emoção e a gente não sabe nem descrever o que está sentindo, né? Se você está com uma raiva, né? Se você está triste com alguma situação e às vezes não põe para fora e guarda aquilo para dentro, né? E fica ali acumulando raiva, né? Fica ali acumulando coisas ruins e não tem esse cuidado de olhar para si, né? De olhar para si, de cuidar de si, né? E como que eu vou, principalmente como cristã, como uma obreira do Senhor, como é que eu vou cuidar dos outros e não cuidar de mim? Né? Então, era o que estava acontecendo. Eu estava cuidando de pessoas e estava esquecendo de mim. Né? Eu estava realizando sonhos de pessoas e cadê os meus sonhos? Eu lembro que na segunda sessão, né, você até me perguntou, Luciana, qual o seu sonho? Qual o seu sonho? E depois eu fiquei assim, caramba, eu não sei nem o que eu quero mais para a minha vida, que bosta é essa? Né? Que eu não sei nem... né? Eu só sei meu nome, minha idade, não sei o que eu desejo para daqui, né? Sonho. Então, hoje eu já voltei a sonhar. Né? Hoje eu já voltei a esperar coisas para a minha vida. Né? Que chegou ao ponto de eu achar que eu não merecia. Né? Achar que eu não tinha o direito, né, de querer algo melhor. Né? E uma coisa assim, que a gente acha que a gente não tem o direito de usufruir, né, de coisas boas. Né? Então, assim, uma vida abundante, né, é você estar bem. Isso é vida abundante. Não é o quanto de dinheiro que você tem no bolso, porque às vezes você tem o dinheiro no bolso, mas não se satisfaz. Né? Não está bem, não está feliz, não está... Né? E a gente tem que saber gerenciar os sentimentos. Não é todo dia que eu estou alegre, né? Que também excesso de dopamina, isso estoura com o neurônio. Né? O excesso de dopamina vai acabar. Tem um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Tem esse equilíbrio, né? Então você tem que saber gerenciar, né? Saber gerenciar os seus momentos de tristeza, né? Quando a roda gigante está lá embaixo, né? Gerenciar quando está lá em cima e entrar em equilíbrio, né? Corpo, alma e espírito, né? Nós temos que estar equilibrado com o Senhor. E eu gostaria, Jô, de compartilhar um versículo aqui em Romanos,
né? Romanos capítulo 8, no versículo 8, diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, tem que ter o equilíbrio. E o apóstolo Paulo, né, que escreveu na carta de Romanos, ele é o apóstolo que mais fala, né, acho que mais fala, né, dessa questão de corpo, alma e espírito. Ele enfatiza bastante a questão da alma, a questão das emoções, né, da mente, né, de ter a mente de Cristo, né, do cuidado com a mente. Eu achei bem interessante que esses dias eu estava lendo, né, que o apóstolo Paulo... Lu, só rapidinho, senão eu vou esquecer. Você está falando aí, né, então, assim, o Espírito Santo, ele cuida da nossa parte do Espírito. Então, tem até uma passagem que Paulo fala, né, que o nosso Espírito, o nosso corpo e a nossa mente sejam incorruptível. Não tem essa passagem? Então, essas outras duas partes, gente, somos nós que queremos cuidar. Nós que cuidamos, né? Se você falou aí, me veio essa passagem agora. Pois é, e tem que estar em harmonia, né? Tem que estar em harmonia. E eu achei bem interessante, tem uma passagem, acho que é Romanos capítulo 7, né, que o apóstolo Paulo ele vai falar assim, o bem que eu quero, eu não faço, né, e o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E eu lendo essa palavra, né, e com um pouco ainda do conhecimento que eu tenho, que eu ainda estou no início, né, da caminhada, né, terminei agora há pouco tempo o curso, né, de terapia, mas já estou em outros cursos, né? Então, a cada dia eu quero estar adquirindo mais conhecimento, né? Que a gente a gente fica sabendo sobre a questão do inconsciente, né? E o inconsciente, ele é 95% do nosso cérebro. Então, muitas das vezes a gente quer fazer algo que é bom para a gente, mas o nosso inconsciente nos sabota, né? Aí a gente começa a botar questionamento, preconceito, mas ali é o nosso inconsciente tentando nos proteger. Aí eu lembrei dessa passagem, né, que Paulo fala que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal eu acabo fazendo. Quer dizer, é o nosso próprio inconsciente nos sabotando, né? Então, através da terapia, você vai ajudar o seu inconsciente, você vai ajudar a sua mente, né? Você vai entrar em equilíbrio, né? Você vai cuidar do seu corpo, né? Tem também as questões hormonais que tem que estar em dia. Então, assim, é um todo, né? É o corpo, alma e espírito ali, né? Na vida de um cristão. Eu achei aqui a passagem, está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quem vai cuidar do seu corpo, né? O Espírito Santo. Vou ficar só orando, jejuando e não vou cuidar da minha parte do corpo, né? Não vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque Deus, ele faz, né? Deus, ele faz, mas nós temos a nossa parte também. Então, muitas coisas também, nós cristãos deixamos de fazer porque a gente bota tudo na conta de Deus, né? Deus vai fazer, tá, cara, e cadê a sua parte? É mais fácil tirar a nossa responsabilidade. Que é uma coisa bem interessante que Deus criou, que foi o livre-arbítrio, né? Eu já vi até alguns cristãos falar assim, não, eu já abri mão do meu livre-arbítrio. Mas como que você vai abrir mão do seu livre-arbítrio? Deus não vai tomar o livre-arbítrio porque foi algo que Ele deu, né? Que Ele criou, né? Ele deu. Então, nós temos responsabilidade com o nosso livre-arbítrio. Nós temos responsabilidade com o nosso corpo, né? Nós temos responsabilidades, né? Então, a nossa vida, né? Não digo nem a vida cristã, mas a vida do ser humano, ela tem responsabilidades, né? Então, a pessoa fez algo errado, por mais que tá perdoado, mas tem a responsabilidade, né? Por mais que tenha sido perdoado pelos homens, né? Tem a responsabilidade no reino espiritual, né? Tem a responsabilidade. Tem a colheita. A colheita. Vai colher, né? Vai colher. Está perdoado, mas vai colher. Né? Então, o negócio é extenso, não é?
agir com preconceito. Não, esse negócio de terapia não é de Deus, esse negócio de eu não mexo com isso, não mexo com aquilo, que é coisa do diabo, é coisa de Deus. Não é bem assim, né? Nós temos que estar em harmonia. E assim, né, Lu, a gente está vivendo num mundo muito, vou botar uma palavra aqui bem pesada, mas a gente está vivendo num mundo muito doentio, né? A igreja do Senhor também, ela tá doente. A gente vê nitidamente como que as pessoas estão, a falta de compromisso, tanto com Deus quanto consigo mesmo, sabe? Então a gente olha assim, a gente fica, né, essa falta de compromisso. E assim, falando para você que até hoje eu nunca atendi ninguém que não seja cristão. Todas as minhas clientes são da igreja, então todo mundo com problema, não sabendo lidar com várias situações. Ô, Jô, o povo tem preconceito, mas tem uma ruma de crente tretado dentro da igreja, minha filha. Tem muita coisa. Né? Ó, eu conto no dedos. Eu falo isso nem com desrespeito, né? Mas com todo respeito, né? Porque realmente, infelizmente, é a realidade, né? É a realidade, né? Fica naquele excesso de santidade, né, vivendo como se já estivesse na glória, né? Não é bem assim, a gente está na Terra, né? Então, E a gente tem aquelas dinâmicas, né, de treta no meio cristão, né? Tem muito. E a gente precisa de ajuda, né? Então, como eu já tinha falado, a gente precisa buscar ajuda, né? Buscar ajuda de amigos, mas tem os profissionais que vão entender e poder usar as ferramentas certas para te ajudar. Mas só em termos da gente conversar, eu sou assim. Se eu estiver triste, estiver passando por um problema, gente, é nítido, assim, eu sinto na hora. É eu contar para alguém, né? Que não é para qualquer pessoa. Você tem que saber para quem que você vai contar. Eu contar para alguém, eu sinto nitidamente uma destrava na minha vida. E parece que a partir daquele momento a coisa começa a fluir. Então a gente precisa buscar ajuda, assim, sabe? De um amigo, buscar ajuda dos nossos líderes, dos nossos pastores. Tem muita gente que tem muitos problemas, não procura o seu líder, não procura seu pastor. Então quando a gente vai se assusta assim, fulano se divorciou. Mas como assim, gente? Eu já me assustei com vários casais dentro da igreja que tá todo domingo lá bonitinho, né? com a família entrando lá, oi, tudo bem, bonitinho, quando você vê se separou. A família Doriana, né? De margarina, né? Não procura ajuda, gente. Não precisa de ajuda. Tem que sair esse preconceito, sabe? As pessoas, como você falou, porque a gente tem Deus, então a gente tem vergonha de contar para a pessoa que a gente está passando por certo problema. Então a pessoa mesmo tem esse preconceito. Porque quem é de Deus mesmo está ali disponível para te ajudar. E quantas pessoas não buscam ajuda? Não procuram ajuda, estão se destruindo por dentro, né? Como é o seu exemplo aí. Missionária, tantos anos, sabe? Cheia de problemas, mas que chegou... uma vida cristã de aparência, né? Nos púlpitos, né? Era aquela perfeição, né? Mas por dentro só Deus sabia como estava. Quer dizer, a pessoa desejando a morte, né? Não vendo mais a luz no final do túnel. A luz do final do túnel já tinha apagado. Né? E tudo por não procurar ajuda, né? Não aceitar ajuda, né? Achar que não precisava. Né? Eu mesmo, era muito você assim. Você lembra que quando eu fui fazer a sua terapia, você estava indo quase para loucura mesmo, né? Foi. Você estava indo para loucura. Eu falei assim, é porque você estava num nível que acontece o quê? Duas coisas que acontecem com o ser humano. Ou ele vai para a morte, ou ele vai para a loucura. E você estava indo para a loucura pedindo a morte. Para ver qual chegava primeiro, né? Mas então, Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro, sabe? Assim, e graças a Deus que foi através dos meus posts que eu faço, né? Como assim? Ninguém curte lá seu post, tem 2, 3, mas eu sei que as pessoas estão vendo, sabe? E eu sei que você chegou até a mim. Você chegou até a mim buscando ajuda porque você viu um post meu e perguntou como é que é isso? Eu quero saber. Só que aí depois você me falou que estava nesse nível, chorando há 3 dias, pedindo a morte. E aí hoje você está aí, ó, destretando, né?
caminhando, caminhando, já fez a sua formação de terapeuta, gostou tanto, e você fez, né, Lu? Lembra? Que você fez, que você gostou tanto de fazer essa descoberta em você, que você falou assim, gente, é isso que eu quero fazer, porque o que os missionários, eu lembro muito bem que você falou, os missionários, o que mais fazem eles desistirem do campo é a parte mental. É a parte É o emocional. emocional, e eu vou fazer isso para poder ajudar os missionários. Ó, toda arrepiada. Você falou que ia fazer essa terapia para ajudar os missionários. E assim, e é lindo isso, sabe? Não, e Deus Porque tem você honrado, né? Deus tem honrado e é tem isso te aí. honrado, porque tem te honrado. Tá tudo fluindo na sua vida, a sua vida financeira tá fluindo, que estava tretada, intestino tretado, os relacionamentos tretados, e hoje você tá, sabe, você tá até com tá até com, como é que eu posso dizer? Tá até internalizando, né, a mãe, né, os cuidados de mãe, porque a gente tem a parte da mãe que a gente não internaliza e a gente acaba não se cuidando, né? O cuidado maternal. Viu? Que aí eu até lembro, né, que você falou nos seus processos lá, né? Tem muita coisa aqui de como que era o seu cuidado, como que você era cuidada como criança. Ó, não bota os podres todos, não, hein? Vai devagar. Bota só os podrinhos, só os podrinhos. É verdade. Mas assim, o seu processo está muito lindo, né? Eu vejo assim, como que você tá evoluindo, está caminhando, Deus está te abençoando muito, porque as bênçãos estão aí, mas você estava tão travada que não estava conseguindo receber nada. Né? Você não estava recebendo. E agora você está liberando. Então você está se liberando e as bênçãos estão chegando, né? Porque a gente precisa disso. A nossa vida, né? Porque a gente é cristão, ó, para você ver, até os cristãos a gente tem um problema muito sério com a nossa autoimagem. Como que você vai fazer um exercício que para saber se você tem esse problema da autoimagem? Eu vou dizer para você, escreva 3 defeitos e escreva 3 qualidades. Com certeza você vai ter dificuldade de descrever quais são as suas qualidades. Verdade. Defeito você já sabe, eu sou isso. Mas as qualidades, a gente tem dificuldade. Então a gente tem ali, sabe, essa parte da nossa autoimagem. A gente não consegue enxergar isso em nós. A gente só consegue ver em nós as coisas ruins. A gente não consegue ver as coisas boas. A gente tem esse problema muito sério. Então, a terapia, ela nos leva a nos conhecer, a conhecer. A coisa mais linda é a gente se conhecer e saber quais são os traumas que a gente tem, porque os traumas da nossa infância, ela atinge a nossa vida hoje, adulta. E a gente repete também nos nossos relacionamentos hoje tudo que a gente viu na nossa infância. A gente traz isso. No meu processo, ó, hoje eu tô com 40 anos, mas no meu processo, quer dizer, eu fui descobrindo trauma desde os meus 4 anos de idade, né? Então, assim, eu como criança não tinha maturidade para tratar, né? Meus pais, infelizmente, não tinham conhecimento, né, para me ajudar. Então, ali, eu fui carregando isso até agora, né? Então, assim, realmente, muitas coisas lá de trás a gente vai carregando, né? E se não botar para fora... E isso influencia a nossa vida hoje. Né? Então, tudo que nós vivemos hoje, se a gente não tem um autoconhecimento, se a gente não busca o autoconhecimento, a gente tem coisas, os traumas, a gente repete as emoções da infância, né? Os traumas da infância, as emoções, tudo que nós temos hoje, a gente repete que é da nossa infância, né? Então, a gente traz tudo para a vida adulta e isso nos dificulta nos nossos relacionamentos, né? Até a relação com a gente mesmo e com os outros. E também com Deus, né? Até com o próprio Deus, né? Até com Deus. Uma coisa muito interessante, Lu, é que como a gente vem de uma vida, a nossa vida não é linda, não é 100% lindo. A nossa família, os nossos pais, ele tem seus problemas, ele vem com seus traumas, ele vem com as suas dificuldades. E a gente já vem trazendo isso
desde a infância. E aí, quando a gente, às vezes, até a gente tem uma visão errada de Deus, a gente não consegue se entregar para Deus, né? A gente não consegue trazer a paternidade. Tem muita gente que tem problema de paternidade, porque teve esses problemas na infância de paternidade. Então, não consegue ver Deus como um pai. Então, muitas vezes aceitou Jesus, mas é aquela coisa bem no raso, não é o profundo. Não. Aí, para você ver nessa dinâmica, né, do pai, né? Porque você observar, assim, no meio cristão, que tem gente que procura Deus só para pedir, né? Que tem aquela dependência, né, do pai de só pedir, o pai só presta só para dar. Porque foi a falta da infância, né? Então, tudo que faltou traz para a vida adulta e não sabe agradecer, só sabe pedir. Por que ela não sabe agradecer? Porque teve falta, então ela só sabe pedir aquilo que lhe faltou. Às vezes olha para Deus, mas com ar de raiva, como um Deus, né, malvado, né, um Deus só justiceiro, né, que só faz justiça, que faz maldade, porque tem aquela visão paterna de ruindade, né, de injustiça, né, ver Deus como um ser injusto, né? Então, assim, uma frase que eu escutei esses dias, que eu achei bem interessante, eu guardei isso no meu coração, que diz assim, o autoconhecimento, né, precisamos ter o autoconhecimento, né, e o conhecimento do alto, né? Quer dizer, você se conhecer, você se conhecendo, automaticamente você também vai conhecer mais a Deus, né? Aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Com que propósito Deus, né, te trouxe a esse mundo, né? Ele trouxe de propósito, né? Então, por que ele me trouxe de propósito? Né? Então, eu tendo o meu autoconhecimento, eu vou conhecer o alto também, né? Eu vou conhecer mais a Deus, mais aquilo que o Espírito Santo quer direcionar para a minha vida, né? Aquilo que ele tem preparado para mim, né? E eu estou aqui, eu sou serva dele, eu sou filha dele, né? A serva está pronta para tudo aquilo que Deus tem para mim, né? Só que, assim, se a gente fechar os nossos olhos, né, com essas feridas emocionais, a gente não enxerga nada disso, né? Acho que a vida abundante não existe, né? E a vida abundante é nada mais, nada menos que você estar bem. E outra coisa, Lu, as pessoas, você vê assim, as pessoas vivem num sofrimento, e tem gente que tem uma vida, que está dentro da igreja, mas tem uma vida muito pesada. É aquela pessoa que está na luta o tempo todo. Ela está na luta, ela está no deserto. Já está até fazendo aquela casinha de tijolo no deserto, né? Porque se bater o vento, o vento não leva a casa. Mas aí fala assim, não, é porque na Bíblia está escrito que nós teremos aflições. E aí traz esse versículo para a sua vida, e aí não sai do deserto, construindo casa lá no deserto. E a parte do bom ânimo? E a parte do bom ânimo? Fica onde? E a parte do bom ânimo, e a outra coisa também, Jesus também falou que veio para nos dar vida e vida em abundância. E a abundância que o Senhor Jesus veio para nos trazer não é para o céu, porque no céu já vai ser, assim, eu fico pensando, né? Se Deus já construiu esse mundo lindo, que a gente olha para a natureza, olha para o sol, olha para o céu, olha assim para a criação de Deus, o quanto que é lindo a criação de Deus, o quanto que é colorido, imagina no céu, né? Não vai ter choro, não vai ter tristeza. Então, essa abundância é para esta terra. As promessas lá de Deuteronômio 28 é para essa terra, gente, não é para o céu, não. No céu, assim, vai ser... A gente não consegue nem imaginar o que Deus tem preparado para a gente. A gente só diz assim que vai ser lindo, 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 mas assim, o Senhor, ele é Deus que nos surpreende. E nós vamos ser surpreendidos. Então assim, as pessoas vivem nessa... Você vê nitidamente, é a cara de pessoas sofridas mesmo, dentro da igreja. Tem até um exemplo aqui de uma pessoa que foi para o encontro, né, cristã, já há anos, né, trabalhava na igreja, mas a cara era aquela cara de masoca, né? Aquela cara pesada, não ria direito,
não conseguia Cheio rir. de Jesus, cheio de Jesus. A pessoa foi para encontro com Deus, sabe? Foi batizada no Espírito Santo, a pessoa agora é leve, ri. Ela, gente, eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia conversar, eu não conseguia rir. Então, assim, são pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão só no deserto. Gente, lugar de deserto é lugar de passagem. Se você vive no deserto o tempo todo, é porque tem alguma coisa errada. Porque deserto é lugar de passagem. Quem fica de deserto é quem está em desobediência. Então, a terapia nos ajuda a entender, né? Nos entender e por que a gente está naquele lugar ainda. Por que a gente não está vivendo a abundância do Senhor na nossa vida? Porque momentos a gente vai ter, mas é momentos. Não é uma vida inteira de sofrimento. Aí a criatura já quer fazer logo um puxadinho no deserto, né? Quer fazer? Não, eu falo que faz a casinha de tijolo, que quando bater o vento não derrubar. Não coloca nem janela, não coloca nem janela. Ela não quer sair dali. Não quer sair do deserto, porque ali, sabe? Então é uma vida assim, tribulada. Eu vejo muito, eu tenho amigas assim que tem uma vida tribulada. Eu falei, meu Deus do céu, por que essa pessoa tem essa vida tribulada? Parece que está sempre correndo, está esgotada e, sabe assim? Eu falei, gente, calma, respira, larga o... Porque também tem pessoas que vai descobrir isso na terapia, né? Que ela carrega muita coisa que não é dela, que não é para ela estar carregando. Então, carrega problema dos outros que não é para ela carregar. Não, além dos dela, né? Além dos dela, ainda carrega. E muitas vezes ela carrega o dos outros para não olhar para o dela. É. Verdade. E ela, né, carrega o dos outros para não olhar para os problemas dela. E aí vem aquela parte, né, da pessoa que quer aprovação. Então ela quer a aprovação das pessoas e ela quer fazer tudo por todo mundo. Porque ela quer ser validada, ela quer ser reconhecida. E isso a gente vai descobrir essas coisas todas em terapia. Quer dizer, e isso é uma forma até de massagear o ego, né? Então a Lu que já fez aí, que é terapeuta, ela já sabe que nós temos 5 traços, que é a rejeição, o abandono, a humilhação, a manipulação e a traição e a troca. Então, nós temos essas 5 dores que nós trazemos lá da nossa infância, que isso atinge na nossa vida hoje. Então, através da terapia que a gente vai descobrir essas dores. E o que eu estou repetindo da minha infância que eu repito hoje nos meus relacionamentos, que eu repito hoje na minha vida adulta. Porque às vezes a gente acha que a gente tem uma vida maravilhosa, mas a gente está vivendo num círculo ali, ó. E você acha que está fazendo novas coisas, mas não está. Só está repetindo. Quando você faz terapia, você vai dizer assim, gente, eu não fiquei tonta não esse tempo todo, só rodando na mesma coisa. Por quê, gente? Porque o que acontece? Muda o tempo, muda as pessoas, muda as situações, mas sempre o fundo da emoção vai ser a mesma lá da sua infância. Vai ser por rejeição, por traição, por querer ser validada, por querer reconhecimento, por medo de abandono, né? Por medo de ser trocada, por medo de ser traída, né? Então, assim, essas dinâmicas, né? A gente vai trazendo todas essas dinâmicas, e são muitas dinâmicas. E fora que a gente vai descobrir também que nós temos a nossa criança interior. Porque o que acontece? Tudo aquilo que a gente passa na nossa infância, ela é registrada. Então, só existe a emoção. Então, nós temos essa criança. Por quê? Tudo que nós vivemos na nossa infância. Porque o nosso inconsciente ele é como no mundo espiritual. Eu faço essa relação, tá? O nosso inconsciente ele é como no mundo espiritual. O mundo espiritual não existe tempo nem espaço. É tudo aqui e agora. Então, um pecado que você cometeu há 20 anos, se você não confessou, porque pecado não confessado é pecado atualizado, então, coisa que você fez há 20, 30 anos... eu fiz há 30 anos. Amanhã ele vai atualizar. Então, todos os dias ele vai atualizar. Então, muitas vezes são essas coisas que aconteceram no seu passado e que está pesando na sua vida hoje. Então, os dados, né? O mundo espiritual é assim, é a mesma coisa do nosso inconsciente. O nosso inconsciente tem noção, não tem... Ele é atemporal, né? Ele não tem
passado, presente nem futuro. Para ele, tudo é aqui e agora. Então, para ele, as suas emoções fortes da sua infância, tem momentos que você traz isso à tona. Né? Então, nós vamos descobrir que nós temos essa criança. E que nós temos essa criança interior e tem muita gente que é regido pela sua criança. O corpo cresceu, mas a mentalidade, você vê que tudo que a pessoa faz é muito infantil. Então a pessoa ainda está aberta, né? Então ela casa, mas é uma criança, então tende o relacionamento a não dar certo. Porque é criança, tem criança lidando com dinheiro, criança trabalhando, então tem uma série de problemas, é birrenta, não gosta de ser mandada, não gosta de ouvir não. Então tem essa série de dinâmicas que é a pessoa no corpo adulto, mas que ela está sendo dominada pela sua criança. Então ela tem que se adultizar. Você que gosta dessa parte, né? Que você está descobrindo aí da sua criança, você até falou comigo semana passada. Gente, esse negócio da criança da gente é muito interessante, né? Botar ela para adultizar, dar tapa na bunda dela. A criança você tem que acolher, tem que acolher sua criança e deixar a sua criança aparecer nos momentos certos. Sabe, nos momentos de brincadeira. Assim, da criança, a gente tem que levar a criatividade e a alegria. Pronto. Agora, as dinâmicas infantis, não. Você já é um adulto. E uma coisa assim, bem... que é bom até assim, a gente deixar bem claro, Jô, é que assim, você tem um conhecimento, né? Através da terapia, você vai ter o conhecimento das suas dores, né? Da raiz das suas dores, só que você está conhecendo, e aí, o que eu faço com esse conhecimento? Né? Então, assim, aí através do conhecimento, você vai mudar o seu comportamento, porque não adianta nada também eu ter o conhecimento, né? Não tá bom, quando eu tinha 4 anos, aconteceu isso, e aí? Né? Aí é eu trazer essa criança, né, essa informação, esse banco de dados, e mudar o meu comportamento. Aí eu vou mudando o meu comportamento, né? E aquela ferida, né, vai cessando e as coisas vão se encaixando, né? E aí já é o processo, né? Tudo é um processo, é isso aí. Então, a gente tem que, ter esse conhecimento, né? Fazer alguma coisa com ele. Como você falou, não adianta a gente ter o conhecimento e não fazer nada. A gente tem que fazer. Né? A gente tem que olhar. E o primeiro de tudo, gente, agora, igual uma vez que você me falou comigo, eu descobri isso. Você tudo, né? Você vai, eu descobri isso, eu tô atraindo esse tipo de situação pra minha vida, tá? E agora o que eu faço? Eu gosto de trabalhar com crente, tá? Eu gosto de trabalhar com crente porque a gente não invalida a cruz. Então, o que eu falei para você, amada? O principal você já descobriu. Você trouxe para a consciência. Agora leva para a cruz. Não foi. Não foi? Eu falei agora, assim, o importante é a gente ter consciência. Né? Ter consciência agora. Né? Ela falou, o que eu faço com isso? Eu descobri isso, que eu estou atraindo esse tipo de situação para minha vida, como é que eu faço? Eu falei, agora leva para a cruz. Que a gente não invalida Cristo na nossa... Então, importante... Nem um pouco. Então, leva para a cruz. Agora da alma e do espírito. Eu falei, você descobriu, meu filho, porque todas essas dinâmicas, o importante é a gente ter consciência, porque enquanto nós não temos consciência, é o nosso consciente que está sendo regido a nossa vida. Ele está regindo a nossa vida. Aí você tem a consciência de alguma situação, o importante é você ter consciência. Só tendo a consciência e você querendo mudar essas dinâmicas, já vai melhorando ali. Você vai passar por esse processo, que não é assim, eu descobri isso, então é isso. É um processo. Você vai ter que se adaptar ali, encaixando. De vez em quando, aquela dor, aquela criança vai querer aparecer e você vai ter que... É processo. Luciana aí está no processo, sabe? Como todo dia eu acho que ela descobre alguma coisa. Não, hoje mesmo eu já apanhei na cara, né? Hoje mesmo eu já apanhei. Então, assim, engraçado que essas descobertas, né, que vai vindo para a consciência, vai dando tipo um estalo, assim, nossa,
É mesmo, né? E você sai ali daquela prisão, daquele cativeiro, né? Que a pessoa ela acaba ficando num cativeiro, né? A falta do conhecimento, Que né? Porque aprisiona, na palavra, a palavra ela é bem clara, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Realmente, a falta de conhecimento deixa a pessoa aprisionada, né? É, Aprisionada em dores, né? Aprisionada em várias coisas. o que que acontece, Lu? A gente pode usar uma analogia aqui de o seguinte, né? Por exemplo, assim, um animal selvagem, quando ele é preso numa jaula e é jogado num zoológico, numa jaula ali, o que que vai acontecer com ele? Ele ui, e tal, e quer sair de qualquer maneira e fica. Quando ele vê que aquilo dali ele não vai conseguir, ele vai desanimando, vai desanimando, vai desanimando. E aí chega um ponto que talvez você abra a porta da Ele jaula e sai. ele não vai mais, porque ele já se conformou, ele acha que é assim mesmo, e assim somos nós. Muitas situações da nossa vida, aí fala assim, tem a vida difícil, o casamento difícil, né? Eu boto uma palavra difícil aqui, né? Porque realmente é difícil, é pesado o negócio, e aí você acha que casamento é assim mesmo, a minha vida é assim mesmo, porque é assim mesmo, então assim, já levou para o normal. Não é o natural. A gente normaliza tudo. Mas não é natural. Não é natural você ter uma vida pesada, gente. Como a gente estava falando, não é natural você viver no deserto. O deserto é lugar que Deus fala, é processo e você passa, né? Então a gente Passa de tem que fases, fazer. né? São fases, né? São fases. Então é isso, né? Então assim, a gente já tem 1 hora já, Luciano. Não sei se Eita, você já quer isso falar mais tudo? alguma coisinha. Isso Já 1 hora, tudo? nem falei. Já Ei, tem eu uma quero fazer hora. um exercício, posso? Claro, claro, pode fazer exercício. Não, na verdade, é uma ilustração do guardar, né? E às vezes a gente guarda coisas que, como a gente já falou, né? Coisas que não é para a gente guardar, né? Uhum. Tem até um ditado antigo, né, que fala assim: eu não sou baú para guardar segredo, né? E às vezes a gente fica guardando coisa pior que segredo. Então, eu vou fazer um exercício agora. São coisas que vão nos adoecendo até. Só É, que a gente não quer largar. Mas é o que que acontece, gente? Inconscientemente você não sabe disso. é, Você não sabe disso, é inconsciente. Como a gente falou aqui, 95% da nossa vida é regido pelo nosso inconsciente. Então você não sabe disso. isso. Ó, e o exercício é o seguinte, né? Você vai fazer, eu vou fazer. Quem tiver ao vivo aí também puder fazer esse exercício, bem simples, né? Você vai relaxar o ombro. Não, mas como vai ficar gravado também, a pessoa depois que vai assistir É, pode fazer, né? isso. Ó, relaxa o ombro, é bem rápido. Relaxa o ombro. Tá relaxado? Você vai respirar pelo nariz bem fundo, vai segurar a respiração e vai soltar só quando eu avisar, tá? Só pode soltar a respiração quando eu mandar, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Pode soltar, eu ri de você, mas pode soltar. Bom, qual é a finalidade desse exercício? Né? Minha Deus, eu vou um suador aqui. Aqui tá frio, mas eu suei. Você sentiu coisa ruim, não sentiu? Você sabe identificar alguma coisa que você sentiu? Eu senti calor. Ó, quando a Meu gente. corpo foi queimando. Meu corpo foi queimando, 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 Ó, queimando. calor. Ó, a Adriane não conseguiu, não, muito fraquinha. Ó, Adriane, depois tenta, hein? Ó, mas isso aí é para dizer o quê? Olha só. Às vezes a gente segura as coisas e você ficou muito tempo prendendo. O que que deu?
desespero, angústia, né? Você quer respirar, mas você está preso, segurando, né? E quando você fica assim, te dá o quê? Desespero, angústia, né? Você sentiu calor, né? Aqui, só me garanto segurar debaixo da água. Ah, nadadora. Né? Então, isso acontece quando a gente guarda coisa ruim. Quando a gente guarda coisas ruins dentro de nós, que não é o natural, né? Como você, né, disse aí no finalzinho, né? Que não é o às vezes a natural. pessoa acha que às vezes a pessoa acha que é normal, mas o normal não é natural, né? O Já acha normal até não é normal que é natural. guardar as Normal, coisas acontece ruins. na vida de todo mundo. Né? Olha lá, é horrível, meu Deus, ficar sem respirar. A mesma coisa é as dores. Se você guarda as dores, é horrível, é desesperador, porque não foi da sua natureza de guardar dor. Ela tem que ser posta para fora, né? Então, quando soltou o ar, veio o alívio, né? Você ficou quente, né? Seu corpo ficou quente, veio o alívio. Eu já estava começando a me dar dor de cabeça, eu já ia soltar, só que você riu, aí eu acabei soltando. Mas já estava me dando dor de cabeça. E é assim quando a gente segura o que não é para segurar, porque não é natural. Deus não nos fez para segurar coisas que não é para a gente segurar. A vida, né, ela tem desafios. Né? A gente passa por momentos bons, momentos ruins, mas é desafio. Né, para a gente passar por aquele desafio, e aquele desafio vai nos amadurecer, né, nós vamos nos amadurecer, nós vamos evoluir como ser humano, né, nós vamos crescer na graça, no conhecimento, né? Só que o sofrimento ele não é natural, não é natural. Né? Ele é um desafio para a gente amadurecer, né? Traz amadurecimento, né? Mas ele vem, mas tem que passar, igual a respiração. Né? É natural a gente respirar. Né? Agora, segurar a respiração demais já não é mais natural. Né? Já não é mais natural. Aí o corpo sente dor de cabeça, o corpo fica quente, né? Dá a sensação de angústia, dá a sensação de desespero, você quer respirar e não consegue, é a mesma coisa a dor. Né? Então, quando eu fiquei ali aqueles 3 dias naquela rede, né, desejando a morte, eu estava numa dor tão grande que eu estava num desespero muito grande, porque não era natural de eu ficar ali daquela forma. Né? Mas eu tive que passar por aquilo para hoje eu amadurecer. Né? Para hoje eu poder dizer para alguém que é possível, sim, viver de forma natural. É possível, sim, sair do deserto. É possível, sim, né, jogar essa casa do deserto por terra. Né? Porque deserto é um lugar de moradia. Né? Destrói a casinha! Destrói a casinha! Né? Então é possível. Né? É possível a gente sair dessa dor. É possível sair do sofrimento. Né? Então, não é natural. Então, a questão do cristão na terapia, a gente volta lá, né, para o tema, né, da nossa live, né, o cristão na terapia, é tudo questão de preconceito. Né? Tudo é preconceito. Né? Às vezes você conhece alguém e você julga aquela pessoa sem conhecer. E depois, quando você passa a conhecer aquela pessoa, você vê que não é nada daquilo. Poxa, eu pensava que fulana era metida, era isso e aquilo. Com muitos, né? Eu até, às vezes, eu acho muita graça quando algumas pessoas me conhecem e falam assim, nossa, eu pensava que você era braba, eu pensava que você era isso, era aquilo. E não é nada disso, né? Cara de mazoca, sua braba. Cara de braba. E não é nada disso. Então, assim, é a questão do conhecimento. E quando a gente adquire o conhecimento, as coisas passam de uma forma natural. Né? Hoje eu tenho desafios, eu já olho para os meus desafios não como problema. Eu olho como desafio. Né? Como que a Luciana adulta vai resolver isso aqui? Né? Como que a Luciana adulta... Né? E com isso eu fui tirando algumas dinâmicas infantis, né, da minha vida, né? Eu fui fechando algumas brechas
e outras coisas foram acontecendo e pronto, e eu vou viver. Então, hoje, né, graças a Deus, assim, eu consigo, né, passar para as pessoas que é possível sair, sim, do deserto, né? É possível, sim, sair da dor. É possível, sim. Né? Tudo depende do É uma nosso... vida natural, uma vida sem sofrimento. Você passa pelos problemas, né? Pelos desafios, Pois é. né? Com Uma vida leve, gente. responsabilidade, com responsabilidade, né? Deus vai dando sabedoria, né? Isso aí. E ser cristão, gente, é um estilo de vida, né? Então, assim, para viver nessa face da terra, né? E não para excluir tudo, dizer, ah, não, que terapia do diabo, ah, porque negócio de psicólogo é coisa de doido, e não é nada disso, né? E a gente tem que cuidar do nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, para tudo estar em harmonia, né? Uhum. É isso aí. Muito bom o exercício, Lu. Muito bom. Gostei. Gostei do. E realmente a gente guarda muita coisa. A gente guarda coisa que não é para guardar. E com o tempo, como a gente segura muita coisa, a gente acha que isso é normal, né? Não é normal. Não é normal. Então a gente às vezes tem muitas coisas na nossa vida hoje que a gente diz que é normal, mas não é natural. É, Se você for ver direitinho, não é natural. É normal porque todo mundo está fazendo, mas não é natural. Que a gente possa ter essa visão, sabe? Essa visão da terapia, de buscar ajuda mesmo, tirar esse preconceito, tirar esse orgulho de buscar ajuda, porque nós precisamos de ajuda. Sim, nós precisamos um do outro, né? Nós precisamos um do outro. verdade. Interessante que na terapia, né, Ju, tem os exercícios, né, que você vai fazendo, algumas mudanças de comportamento. Eu lembro que no início eu ficava assim, eu vou fazer isso nada, negócio de respiração, e que negócio de farinha, de água, disso, de aquilo, vou fazer nada. Eu achava assim besteira, né? Mas só que depois, né, como eu fiz o curso e tive que testar, né, algumas coisas e fui me permitindo, né, experimentar novos conhecimentos e eu vi que coisas Quantas, simples. quantas vezes você foi fazer um exercício e me ligou chorando? Chorei demais nesse exercício. Meu Jô, esse Deus, tô podre aí não conta desidratada. não, Jô, esse podre aí não conta não. Tô desidratada, gente. Tô desidratada de tanto chorar. Desse jeito, desse jeito. E no início era puro preconceito. Eu falei, isso aí é bobagem, isso aí é bobagem. Mas não, coisas simples, mas que foi fazendo a diferença, né? Foi fazendo a Uhum. diferença. Então é puro preconceito, a questão do cristão na terapia, né? É puro preconceito, né? E é isso. Deus nos deu tudo, né? Para isso. Então, assim, vamos fazer assim: uma pessoa como você, né? Vamos dar exemplo de você, que estava numa rede, chorando, pedindo a morte, estava indo para a loucura e para a morte. Então, a que viesse primeiro. Era lucro. Aí, vai lá que você morresse, né, Lu? Pedindo a morte lá, chorando na lei. Morreu. Aí falou: Senhor, eu morri, vim parar aqui. Minha filha tinha tantas possibilidades ainda de você viver lá na terra, tinha tantas coisas que você tinha que buscar ajuda, fazer terapia. Você ainda tinha uma vida longa, mas você escolheu vir para cá. Porque são escolhas, né? É igual aquela piada, eu vou morrer! Não, e hoje, assim, Aí o Senhor falou assim, mas eu tinha tanto projeto para você ainda fazer lá, mas você escolheu, porque a gente escolheu, então a gente escolheu o livre-arbítrio, o Senhor, né, morreu, foi pro céu. Mas o Senhor falou, tinha muita coisa ainda para fazer através de você ainda. sua tola, foi pedir a morte. Não, e assim, e hoje assim eu vejo, Jô, o poder de Deus, né? Assim, a misericórdia do Senhor, né? Como diz na própria palavra, né? O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E às vezes a gente olha para uma situação e acha assim, não, não tem mais solução, né? Não tem mais jeito, não tem mais saída, né? Mas Deus ele dá as ferramentas,
né? E de um dia para o outro, Deus transforma, muda o quadro da vida da pessoa. Só basta a pessoa realmente ter responsabilidade, se colocar na brecha, se deixar ser, né, Deus conduzir, né, mudar o comportamento, né, que é fundamental a mudança de comportamento, que não basta só o conhecimento. Né? Então, assim, as coisas vão fluindo. E você olha assim, as coisas vêm de lugares que você nem imagina, né? Que não precisava nem você bater na porta. Então, você começa a ser vista pelas situações, as oportunidades vão chegando, né? Você vai caminhando. Então, eu tinha sonhos de 20 anos atrás, que foi até a questão da faculdade, que eu sempre tive um sonho de entrar para a faculdade, mas eu sempre colocava Estava tudo enterrado, né? Tudo enterrado. Quer dizer, eu me formei há 20 anos atrás no ensino médio, então, olha só, 20 anos da minha vida perdida, né? Mas estou viva ainda para viver, né? E esse ano Deus me deu a oportunidade de iniciar uma faculdade, né? Já estou agora no meio do ano, né? Já estamos entrando para o meio do ano, e hoje eu olho, né? E eu quero mais, né? Antes eu olhava e falava assim, não dá mais tempo de estudar. Não dá mais tempo, já estou com 40, já estou chegando aos 40, não vai dar tempo de estudar, não dá tempo de eu me formar, né? Não dá tempo, né, de ter uma boa profissão. E hoje, né, tudo está fluindo. Né? Terminei o curso de terapeuta, já sou terapeuta, estou fazendo a faculdade de pedagogia, já estou em 2 cursos, né, de arte, um de arte-terapia, outro de psicanálise. Então, assim, e mais estão vindo, né? E mais estão chegando. Então, assim... É possível sim, né? E Deus de um dia para o outro ele faz, né, realmente brotar água da rocha, né? Deus é lindo, é maravilhoso, né? A gente que é verdade. E uma coisa assim, Lu, que assim, eu sou cristã há muitos anos, né? E então assim, a terapia ela me deu uma visão até da Bíblia, da palavra. Ampliou a minha mente. Então, hoje, assim, até nisso, o meu relacionamento com Deus melhorou muito, assim, muita coisa, gente, muita coisa. Então, assim, até nisso, né, o meu relacionamento com Deus, a ler a palavra, entender a palavra, buscar mais da palavra, tá tudo, assim, sempre melhorado, né? E a gente está melhorando a cada dia, né? A gente está caminhando. Porque a gente nunca chega à perfeição, mas a gente caminha todos os dias para o saudável. Então, todo dia é um passo para o saudável. Então, assim, o meu relacionamento com Deus melhorou muito, gente, muito. A minha visão da Bíblia, sabe, de ver Deus, assim, de uma maneira que eu não via Deus dessa maneira, sabe? De olhar para a natureza, olhar e saber que a gente aprende na terapia, né, que Deus, ele é lindo. E como Deus ama cores e a gente, assim, tá apaixonado pelas cores, né? Apaixonado pelas cores, roupas coloridas, tudo colorido. Então, assim, pela vida, né? É vida, sabe? É vida. A gente saber que a gente serve um Deus que criou tudo e Deus, ele é um Deus de amor e ele é um Deus que ele não para de criar. Ele cria todos os dias, né? Como diz a nossa mentora, ele não é aquele assim que ele acordou e falou assim, hoje eu não vou criar nada. Não, ele acorda e continua criando. O universo criando planetas, criando estrela, criando. Deus, ele não parou de criar, não, gente. Ele continua criando. E a palavra dele diz que nós reinaremos com ele. A gente vai reinar isso tudo aí com ele que ele está criando. Ele está criando para a gente reinar com ele. É lindo demais, né, gente? Então é isso, Lu. Vamos parar por aqui que a gente já está com 1h30 quase. Eita, nem parece, né? Tu fala, hein? Olha que tu não é nem a irmã da fofoca, hein? Tu fosse a irmã da fofoca, ia com umas 3 horas de live. É isso aí, é isso aí. Então tá bom, amigo. Gente, obrigada aí. Eu estou muito grata, né, a Deus, né, grata a você, né, por você ter se deixado ser usada por Deus, né, naquele momento que eu passei naquele meu deserto, né, que eu estava terminando a casinha no deserto, já estava a ponto de laje, né, e Deus te usou, né, para me resgatar, né, e eu louvo a Deus pela tua vida,
né? Que Deus continue te prosperando aí no seu trabalho terapêutico, alcançando mais e mais vidas, né? Eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui declarando, né, o quanto o Senhor é bom, né? E que terapia não é pecado, né? Não é pecado, pode fazer sim, procure ajuda. Você que estiver assistindo essa live, né, estiver passando por um momento de angústia, de desespero, achando, né, desejando a morte, como eu desejei um dia, né, que há solução, né? Busca ajuda, cuida do seu corpo, cuida da sua alma, cuida do seu espírito, busque ajuda, que a ajuda vem, tá? Caminhe, porque o caminho ele se revela para quem caminha, né? Então eu estou Verdade. aqui muito grata, né, a todos que participaram, ficaram aí com a gente aí até o final.